Deus, ele, desde o início da sua criação, Deus estabeleceu princípios eternos para reger a vida do ser humano. E esses princípios não são apenas regras, mas fundamentos que sustentam a comunhão com Ele, a vida em sociedade e a ordem espiritual. Quando um princípio é quebrado, abre-se portas para consequências sérias, pois todo desvio tem um preço. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que, ao obedecerem, foram abençoados, mas ao transgredirem estes princípios e regras, colheram consequências dolorosas para suas vidas. Ou seja, Deus, ele cria princípios, regras para fundamentar e sustentar a nossa vida, a nossa comunhão com Ele e também para com a sociedade onde nós habitamos. Princípios, quando são obedecidos, traz para nós muitas bênçãos. Princípios e regras, quando são observados e colocados em práticas, Ele traz para nós e para aqueles que as submete bênçãos e mais bênçãos. Mas na contrapartida, ou ao contrário disso, quando o homem, ele resolve quebrar estes princípios, ignorar estes princípios e estas regras, obviamente, o homem e a mulher trará para si muitas consequências e consequências dolorosas para suas vidas. Se nós pegarmos um apanhado rápido de algumas consequências que talvez nós mesmos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, obtivemos por não cumprirmos alguns princípios e regras. Talvez nesta noite nós pudéssemos enumerar algumas consequências, presbítero Alex, que já tivemos ao longo da nossa caminhada. Talvez essas consequências, elas poderiam ter sido evitadas. Essas dores, estas angústias, estes males que sobrevieram sobre a nossa vida, poderiam ter sido evitadas. Poderiam ter sido talvez não chegado até a nossa vida, mas por desobedecer ou por quebrar estes princípios, trouxeram sobre as nossas vidas alguns dissabores, alguns momentos de angústias, de tristeza. Quando quebramos uma regra de trânsito, talvez ao ultrapassarmos o limite de velocidade, isso traz sérias consequências para nós. Talvez ao ultrapassarmos um sinal vermelho, talvez ao fazermos uma ultrapassagem indevida em um lugar não permitido. Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas? Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se princípios e regras fossem observadas
e colocado em prática. Vivemos em uma geração que relativiza valores e princípios, infelizmente. Vivemos em uma sociedade, vivemos dias onde muitas pessoas estão relativando tudo, valores, princípios. O que antes era visto como inegociável, hoje é tratado como uma opção. Coisas que não se negociavam, não se quebravam, hoje a geração atual tem tratado isso como uma opção. E muitos ainda chegam a dizer: não tem problema. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer isso? Ah, pastor, mas não tem problema. Que problema tem em fazer isso? É uma coisa tão pequena, é uma coisa tão boba. Mas são nessas pequenas coisas, são nestes não tem problema, que muitas vezes infringimos os princípios de Deus. São nestes não tem problema, que muitas vezes quebramos estas regras e quebramos estes princípios estabelecidos por Deus para reger as nossas vidas. Quem já não ouviu a frase: mas pastor, só foi uma vez? Mas uma vez também é infringir princípios. Uma vez também só é pecado. Uma vez só também quebra-se regra. Mas eu ultrapassei acima do limite permitido somente uma vez. Mas uma vez também pode provocar uma tragédia. Uma vez só também pode gerar uma multa para o condutor do veículo. Uma vez só pode ser que não tenha como voltar atrás de algo pior que pode acontecer, por causa de uma vez. Então nós estamos vivendo esta geração que está relativando tudo, tem tido tudo como não tem problema, só foi uma vez. Outros chegam até dizer: ninguém vai perceber, ninguém vai ver, ninguém está vendo. Quantas vezes a pessoa está quebrando princípios escondidos, longe dos olhares das pessoas, e está dizendo: mas ninguém viu. O pastor não viu, o líder não viu, a igreja não viu, mas os olhos de Deus viram. Os olhos de Deus contemplou. Ninguém vai perceber, ou ninguém vai ver. Nós incorremos neste grave perigo. Entretanto, a palavra de Deus nos alerta que princípios quebrados traz consequências sérias. Este não tem nada a ver, ninguém está vendo, não tem problema, pode trazer consequências seríssimas para a nossa vida. Quantas pessoas que estão trazendo sobre as suas vidas espiritual consequências até o dia de hoje, porque não observaram estes princípios, estas regras
tão básicas, não tem problema, é só uma vez, ninguém vai perceber. E vai agindo assim, quebra uma regra ali, quebra um princípio ali. E isso traz consequência para a nossa vida. E nós vamos ver no decorrer deste estudo, que isto é muito mais sério do que nós imaginamos. Nós estamos vivendo nesta geração que tem relativizado esses pequenos pontos. E isto tem trazido para a vida espiritual da pessoa muitas consequências dolorosas. Princípios espirituais são como os fundamentos de uma casa. Se forem abalados, toda a construção corre o risco de desabar. Veja bem, estes princípios espirituais são como um fundamento de uma casa. Vamos lá, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Se nós mexermos nesta coluna de sustentação aqui, pode ser que toda a laje, toda a estrutura deste prédio, ela venha abaixo, porque mexeu naquilo que está segurando, que está estruturando todo o peso desta grande construção. Assim são estes princípios espirituais. É comparado com esta base, esta estrutura que sustenta todo esse peso. Assim como um motorista que ignora as placas de trânsito e coloca a vida em perigo. São princípios, são regras para o bem andamento do trânsito. Falamos aqui anteriormente a respeito do perigo quando você não observa uma placa de trânsito. Aqui, nesta esquina aqui, tem uma placa de pare. Quem vem de lá é obrigatório parar aqui. Mas quantas vezes aqui nós já presenciamos aqui colisões aqui na frente da igreja, aqui no cruzamento. Quem está subindo de lá para cá também, é obrigatório parar. E quantas vezes a pessoa subindo, ele não para, e a colisão é inevitável. Porque quem vem de lá, se tivesse a atenção de diminuir o carro e parar, olhar para um lado, olhar para o outro, ele não bateria aqui. Mas por que bateu? Porque quebrou regras, deixou de obedecer princípios que regem o bom andamento do trânsito. Parece coisa boba. Alguém te bate aqui, você se enrola todo, mesmo você estando certo. Você tem que chamar a polícia, você tem que registrar um boletim de ocorrência, e uma série de coisas. Aí você vai ficar com seu carro parado, você vai gastar um dinheiro que talvez você não tinha programado para gastar naquele momento, porque alguém quebrou princípios e regras de trânsito. O cristão que decide ignorar os princípios divinos, se coloca em roda de colisão com a vontade de Deus. Toda vez que nós nos colocamos contrário a obedecer estes princípios, ou quebrar estes princípios, nós nos colocamos em rota de colisão contra o próprio Deus. Sigamos. Princípios são estabelecidos por Deus para a nossa proteção. A placa é para quê? Para proteção
De quem? Dos motoristas, daqueles que usam do trânsito. Então essas placas é para proteção de quem está no trânsito. Esses princípios também são estabelecidos por Deus para nossa proteção. Quando Deus diz assim, não passa por ali, é um princípio, porque Deus sabe que ali tem um perigo, que se eu desobedecer e passar, eu posso trazer consequência para a minha vida. Desde o Éden, Deus estabeleceu limites, sim ou não? Sim ou não? Deus criou, formou o primeiro casal e colocou dentro do jardim. E Deus ali colocou limite para aquele casal. Gênesis 2, 16 e 17, o texto diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. As árvores pareciam que eram todas iguais ali dentro daquele pomar. Parecia que era mais uma árvore frutífera plantada por Deus no jardim. Parecia inofensiva, parecia que não tinha problema, mas Deus colocou um princípio, uma regra para Adão, dizendo: de toda árvore do jardim você pode comer, Adão, você pode comer, Eva, aquela ali não coma. Olha um princípio de Deus ali. Existia uma regra para aquele casal: no dia que vocês comerem daquela árvore, vocês irão morrer. Muitas vezes dentro da igreja, muitos crentes sofrem, porque acham que as coisas é tudo normal, que não tem problema, que não tem nada a ver. Parece que é muita imposição de homens em relação a regras. Não, mas isso aqui é coisa de homem, isso aqui não tem problema, o que tem fazer isso? Mas aí o que o diabo fez? Falou para Adão e para Eva, falou bem assim: rapaz, certamente vocês não vão morrer. Deus falou daquela lá para vocês não comer? Foi, daquela lá nós não podemos comer. Mas por que se vocês comerem? Porque se nós comermos, nós iremos morrer. Ah, mas vocês não vão morrer não, isso é bobeira. E é assim que o diabo faz na vida de muito crente. A igreja ensina regras, princípios para nortear o andamento da igreja. Mas aí vem o diabo e fala assim no ouvido da pessoa: ah, mas é isso aí que o pastor falou, isso aí não tem nada a ver não. A igreja ensina há mais de 100 anos os bons costumes desta igreja. As mulheres aqui são orientadas a não usar pinturas, a não usar maquiagem. Mas aí o diabo chega e fala assim: mas isso é bobeira, isso é regra de homem. Você já escutou alguém dizer assim: isso é regra de homem, isso é coisa de homem? Você já escutou? Você já escutou alguém falar? O diabo falou a mesma coisa com Adão e com Eva. Isso é bobeira, rapaz.
A árvore que tem ali é igual às demais aqui, só que não era. Quando quebramos princípios e regras, nós quebramos pactos feitos com Deus, e isso pode trazer consequências sérias para cima da nossa vida. Os homens dessa igreja aqui é ensinado que crente não torce para time de futebol, ou torce? 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 Mas o diabo fala assim, não tem nada a ver não, rapaz. Tem nada a ver não. Você é flamenguista? Tem crente que está no culto, está até olhando assim, o Flamengo joga hoje. Nossa, pastor, será que vai acabar o culto tarde? Vou perder o jogo hoje. Na época de Copa do Mundo, é uma vergonha para os crentes. Os crentes têm a camisa da seleção brasileira e até compram a bandeira. Isso não é para nós. Falta o culto, não vem no culto. E quando o indivíduo ainda vai para a rede social, ainda falar do time dele, brigar pelo time dele, defender o time dele. Só que a igreja está dizendo aqui, isso é quebra de princípio, isso não é para crente, isso não é para homem, para mulher transformada em Cristo Jesus. Você pode até ficar com raiva de mim, você pode até não gostar do que eu estou falando aqui, isso é quebra de princípio. Pastor, mas eu sou vascaíno. Cuidado, hein? E tantas outras coisas. Será que nós não estamos quebrando princípios? Como Adão quebrou princípio. Adão e Eva quebraram o princípio da obediência. E isso trouxe consequências irreversíveis. E não só ao casal, mas ao quebrar os princípios e regras impostas por Deus, entra o pecado em toda a raça humana. Isto é muito sério, irmãos. Ser um cristão autêntico, aquele cristão que foi transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro, requer de nós um esforço a mais. E muitos parecem que querem viver uma vida de crente, de cristão de qualquer maneira, quebrando regras, quebrando princípios. Os princípios de Deus não são cadeias, preste atenção nisso. Os princípios de Deus não são cadeias, mas são cercas de proteção. Deus não nos prende em nenhuma bolha. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo estava querendo dizer o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser, Deus não me impede de eu fazer nada. Mas ele diz assim: nem todas as coisas me convém que eu faça. Você pode até fazer, mas você tem que estar pronto também para arcar com as consequências que essas escolhas suas vão trazer para cima de você. Ou seja, Deus não nos deu cadeia, não nos prendeu, mas são cerca de proteção. Quem ultrapassa essas cercas se expõe ao perigo.
Na sua casa lá, você coloca uma cerca ou coloca um muro para quê? Para te proteger, para guardar a sua casa, para guardar a sua família, para guardar os seus bens. É assim que Deus faz conosco. Deus não nos prende em cadeias, Deus apenas coloca alguns limites diante de nós, para nós não ultrapassarmos e trazermos com isso consequências para as nossas vidas. Quando honramos princípios como verdade, fidelidade, santidade, estamos nos preservando de dores futuras. Quando nós nos atentamos a isso, meus irmãos, quantas pessoas que estão sofrendo hoje, quantas pessoas que estão amargando, porque quebraram os princípios e regras. Quebrar princípio traz consequências inevitáveis. Sansão. Vamos falar de pelo menos 5 princípios quebrados por Sansão. Um homem levantado em um tempo para ser o grande libertador de Israel. Só que, antes de ser gerado no ventre de uma mulher, que não podia gerar filho, porque era estéril, ao se apresentar ao esposo e a mãe, Deus fez recomendações e princípios que deveriam ser cumpridos, para que o ministério de Sansão fosse um ministério longo e próspero diante de Deus. E ele então vai quebrar votos que não eram para ser quebrados. Sansão foi criado e orientado pelos seus pais desde pequeno, que ele não era igual às outras crianças da sua vizinhança, da mesma idade. Ele era diferente. Ele não podia se comportar como as demais crianças. E nisto eu tenho certeza que o seu pai e a sua mãe os ensinou, orientou, tudo aquilo que o Senhor havia orientado em relação aos princípios que teriam que ser obedecidos. O primeiro princípio que ele não poderia quebrar era não cortar o seu cabelo. Parecia uma coisa boba, parecia uma coisa sem sentido, mas se Deus falou, quem somos nós para questionarmos a Deus? Existia um voto de consagração. Ele era um nazireu de Deus. Ele era consagrado. Ele veio a este mundo com uma finalidade, com uma função específica por Deus. Sansão não era igual às demais crianças. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas fulano faz. Só que a mãe de Sansão falava com ele: você não pode fazer. Mãe, mas o coleguinha corta o cabelo. Mas você não pode cortar. Mãe, mas por quê? Porque Deus disse que não é para cortar. Quantas
às vezes nós entramos nessa mesma rota de colisão. Alguém diz assim: mas você, por que você não faz? Porque eu sou um servo de Jesus. Mas por que você não pode? Porque não pode. Por que você não bebe? Porque eu não posso beber. Por que você não joga futebol? Porque eu não posso. Mas fulano pode, mas eu não sou igual fulano. Eu não sou igual Beltrano. Eu não sou igual a esta pessoa. Nós temos que entender isso. É o preço que nós pagamos em servir ao Senhor. Existe um preço. O homem lá fora pode, mas eu não posso. A outra pessoa pode, mas eu não posso. Ah, mas fulano da igreja tal faz, mas eu não posso, porque aqui não pode. São regras, são princípios, e princípios e regras foram criados para ser obedecido e não questionado. E um dos votos quebrados por Sansão foi o cabelo. Outro princípio quebrado por Sansão: ele não podia tocar em coisas mortas. Parece uma coisa tão sem sentido, não parece? Deus cria uns negócios assim que parece que não tem sentido. Mas o que tem tocar em uma coisa morta? Para o homem natural é difícil entender as coisas espirituais, irmão. O homem natural tem dificuldade de compreender as coisas no âmbito espiritual. Talvez o que eu não entendo é aquilo que Deus quer que eu cumpra. E Sansão vai quebrar este princípio, e na primeira oportunidade que ele tem, ele encontra um filhote de leão que estava morto. Quando Sansão olhou para aquele leão, eu tenho certeza que o Espírito de Deus que habitava nele falou com ele assim: você lembra do conselho que a tua mãe falou para você? Quantas vezes nós estamos num lugar e talvez queremos fazer uma coisa errada, e daqui a pouco ouvimos a voz do Espírito Santo falando assim: você não pode. Lá na igreja tal dia foi falado que não pode. Opa, não é assim que acontece conosco? Eu tenho certeza que quando Sansão aproximou daquele leão que estava morto ali, ele veio a voz da sua mãe dizendo: filho, você não pode tocar no leão. Só que por outro lado nós temos um adversário que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Dizia para a mente de Sansão: o que tem, rapaz? O leão já está morto, não tem problema nenhum. Esse negócio é história da cabeça da sua mãe. Ela já está ficando meia gagá. Sansão vai lá, mais um princípio quebrado. Outro princípio: Sansão era proibido de beber bebida forte. Ele não podia beber vinho. E você já observou que em tudo aquilo que nós somos restrito ou impedido, é essa área que o diabo vai nos atacar? É nessa área aí que Satanás vai nos atacar. O que faz Sansão? Quebra mais um princípio, mais uma regra imposta por Deus. Outro princípio quebrado por Sansão. Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. O texto diz assim: honra teu pai e a tua mãe, e terás os teus dias prolongados sobre a face da terra. Sansão chegou um dia e falou assim: mãe, eu estou gostando de uma mulher filisteia. A mãe falou assim: aquela moça não é para você.
Porventura aqui entre o nosso povo não tem moça para você procurar para namorar, não? Você pode namorar com qualquer um aqui, menos daquelas lá das Filisteias. Ei, rapaz, você que está dentro da igreja e está querendo caçar namoradinho lá fora, não tem moça aqui dentro para você namorar, não? Vai arrumar prova para cima de vocês, não, rapaz. Vai arrumar prova para cima de vocês, não. Será que aqui dentro não tem? A mãe de Sansão falou: filho, não faça isso. Sansão não honrou a mãe e pai, desobedecendo um conselho que a mãe havia lhe dado, dizendo: escolhe moça do nosso povo, casa com a assembleana nossa, filho, casa com a assembleana fiel, serva do Senhor Jesus. Mas o indivíduo vai querer caçar moça lá fora, vai caçar chifre na cabeça de cavalo. Aí depois arruma um namoro, um casamento, um problemão. Aí depois vai chorar as pitangas no colo da mãe, no colo do pai, quando não vem para o pastor aqui. Teve um moço aqui, não vou falar nome, é claro, casou aqueles casamentos atrapalhados. Um dia chegou para mim, eu estava pregando na congregação, ele chegou para mim e falou: pastor, eu preciso de ajuda. Falei: fala, meu filho. Pastor, minha esposa não quer saber demais de mim. Aprontou tanto, fez tanta besteira, que a mulher falou assim: não chega, não quero mais. Esses dias chegou aqui para mim, eu acabei de ministrar um estudo e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, pastor. A mulher não quer nem me ver na frente dela. Eu falei: você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê, filho? Aprontou, fez um monte de besteira. Agora o pastor tem que ir lá para resolver. Eu sei lá o que essa mulher passou na mão desse homem. É eu que vou lá falar: minha filha, vai lá, volta para ele. É eu que tenho que falar? É eu que tenho que resolver o pepino? Fez a besteira. Sansão se aproxima então e vai namorar e relacionar-se com uma filisteia, desobedecendo e quebrando mais um princípio de não honrar o pai e a mãe. Minha filha, se o teu pai está falando não, é não. Se a tua mãe está falando não, é não. Não tema. O seu pai já passou por caminho, sua mãe já passou por caminho, que você ainda não sonhou que vai passar. Mas pastor, se o meu pai e a minha mãe estiver errada, o tempo trará as respostas. Busque a direção de Deus. Se Sansão tivesse cumprido com os princípios estabelecidos por Deus, ele não teria o fim que ele teve. E o quinto princípio quebrado por Sansão foi fazer alianças erradas. Com quem que ele vai fazer aliança? Com uma prostituta chamada Dalila. Um homem que foi levantado para trazer libertação ao seu povo. O homem aonde o Espírito de Deus habitava nele com uma força extraordinária, capaz de pegar uma queixada de um jumento e matar só de uma vez só mais de 1000 soldados com uma queixada de um jumento. Um homem capaz de arrancar os portões da cidade, colocar nos seus ombros e caminhar quilômetros e mais quilômetros com aquele portão nos seus ombros.
mas porque quebrou os princípios, teve as consequências trágicas sobre a sua vida. Sansão é um exemplo clássico, separado por Deus como nazireu, quebrou princípios de consagração e acabou fraco, cego, escravo e morto. Tudo isso porque ele falou assim: mãe, não tem nada a ver, é só uma vez. Dalila chegou e falou assim: meu amor, conta para mim onde está a sua força. E ele foi lá: não, se pegar as cordas que nunca foram usadas, me amarrarem, eu me tornarei comum como qualquer um dos homens. Sansão, aí vem os homens. Brincou uma, brincou duas, quebrou 3, quebrou 4, quebrou 5, até que as consequências bateu sobre a vida de Sansão. Assim somos nós. Nós quebramos uma vezinha, quebramos 2, quebramos 3, quebramos 4. Daqui a pouco estamos mortos, frio, não queremos vir na igreja mais, porque é uma sucessão de erros que nós vamos cometendo diante do Senhor. Outro caso que nós conhecemos aqui, muito conhecido, são tudo histórias que nós conhecemos. Davi, ele quebra princípios, e um dos primeiros princípios quebrados por Davi é o adultério. Davi tinha dezenas de mulheres, de concubinas, mas Davi vai se engraçar justamente com uma mulher casada. Não sei se para satisfazer o ego, que podia tudo, mas infelizmente Davi quebra este princípio e vai cometer um adultério com Batseba. E se não bastasse, ele vai cometer ou ser o mandante de um assassinato. Se um já não estava bom, ele resolveu fazer a coisa ainda se tornar pior, que é ordenar que Urias fosse colocado na frente do exército, na linha de frente da batalha, e ali, sem nenhuma proteção, ele fosse alvejado pelos inimigos. Quebra de princípio. Outro princípio quebrado por Davi, talvez menos conhecido da igreja, mas que nós vamos destacar aqui, trouxe uma consequência terrível na administração do reinado de Davi, quando ele, incitado por Satanás, manda fazer um censo, uma contagem geral de todos os homens ali em Israel. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 21, versículo de número 1, o texto diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar ou a contar
contar todo o povo. Parecia uma coisa boba. Talvez se nós não nos atentarmos aos detalhes, o porquê Deus se irou com Davi. Quando nós olhamos o capítulo de número 30 e o verso de número 11 do livro do Êxodo, o próprio Deus determinou que se tivesse um censo, que se contasse o povo, mas ali tinha um objetivo, ali tinha uma causa, que era contar todos os homens de 20 anos para cima, e que cada homem contado e contabilizado deveria dar uma oferta de meio ciclo, para que fosse doado e entregue para a manutenção da sua casa, e aquilo ali servia como perdão de Deus para o seu povo. Só que Deus não mandou Davi fazer nada disso. Deus não ordenou Davi fazer nada disso. Alguns historiadores acreditam que Davi estava tão envaidecido, vaidoso, que ele queria mostrar para o povo o seu poderio de governo. O orgulho de Davi aflorou ao ponto dele chamar o comandante do seu exército, Joabe, dizendo: Joabe, eu quero um censo, eu quero que conte. Joabe até alertou para ele, falando assim: Davi, não está certo isso que você está querendo fazer. Está no texto aí no capítulo 21. Joabe falou: não está certo o que você está me pedindo para fazer. Davi falou assim: manda quem pode, obedece quem tem juiz. Não foi essas palavras que Davi falou não, tá? Eu que estou colocando aqui. Mas é como se fosse assim: ô Joabe, quem é que manda aqui? Quem é o rei aqui? Quem é o todo-poderoso aqui? Vai lá, rapaz, faz esse negócio pronto. Tá bom, você quer que eu faça, eu faço. E ele fez. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Davi. E na mesma hora Deus levantou o profeta Gade e enviou até Davi. Capítulo 21 de 1 Crônica, versos 11, 12, 13 e 14. O texto diz que o profeta chegou para Davi e falou assim: Davi, Deus me enviou até você com uma proposta de 3 coisas. Você escolhe uma, me dá a resposta, que eu vou voltar para quem me enviou até você para dar a resposta. Eu não posso voltar daqui sem a resposta. Primeira, Deus manda dizer para você: 3 anos de fome atingirá Israel. 3 meses eu te consuma diante de teus adversários, e os teus inimigos te persigam a espada. Ou 3 dias a peste virá sobre Israel. Moleza? Porque ele quebrou o princípio. Parecia tão bobo, tão simples. Davi então disse assim: olha, eu pequei e estou extremamente angustiado diante de Deus. Que eu caia, que eu pague pelo pecado que eu cometi.
mas que Deus não permita eu cair na mão dos meus inimigos. A Bíblia diz que Deus ordenou o anjo desceu com a espada em Israel, e naquele dia matou 70.000 pessoas, está no texto, 70.000 pessoas morreu, por causa da inconsequência de um ato de uma pessoa. Parece coisa simples, parece coisa boba, parece coisa sem sentido, mas olha a gravidade que os nossos atos podem ocasionar na vida das pessoas. Inocentes morreram por causa da escolha de Davi. Será que não tem inocente morrendo por causa de nós, irmãos? Será que não tem inocente morrendo por causa de nós? Mas pastor, nada a ver. Davi achava que não tinha problema nenhum. Ele achava que ele estava por cima, que ele estava podendo, mandando, que ele estava fazendo a coisa certa. As coisas só agradam a Deus quando tudo que nós fazemos é com o propósito de engrandecer o santo nome do Senhor. Agora, quando nós queremos engrandecer ao nosso próprio nome, trazemos consequência e quebramos os princípios do Senhor. Outro que quebrou o princípio, Saul. Saul tinha tudo para ser um dos maiores reis da nação de Israel. A Bíblia diz que Deus mudou o coração daquele homem, e o Espírito de Deus passou a habitar em Saul. Só que Saul foi quebrando uma série de princípios, várias. Quando você vê Deus rejeitando alguém, ou tirando alguém, é porque a taça do Senhor já encheu e entornou. É sério, irmãos, isso é muito sério. A vida de um cristão diante de Deus, que quer levar as coisas do Senhor seriamente, não brinca com as coisas espiritual, não brinca, porque no mundo espiritual isto tem consequências drásticas. Não ignore os avisos de Deus, as advertências de Deus. Saul perdeu o seu trono, porque ele foi quebrando vários princípios, e dentre estes princípios quebrados, ele foi querer oferecer sacrifício, onde ele não podia oferecer sacrifício. Não era função do rei, era função de um sacerdote. Ei, se não é para você fazer dentro da igreja tal coisa que não compete a você, não faça. Não faça. Tem pessoas que ele acha que ele pode fazer dentro da igreja tudo que ele quer. Eu queria que um engraçadinho aqui tivesse aqui nesta noite para ouvir o que eu vou falar aqui, que foi na rede social dizendo que igreja, pastor nenhum manda. Ele precisa se converter, conhecer quem é Cristo, precisa ser ensinado. Aí vai lá nas redes sociais, igual um babaca, falar besteira, falar asneira. Deus constituiu pastores para cuidar do seu rebanho, e sobre nós, irmãos, está a responsabilidade de ensinar o rebanho do Senhor. E sobre nós um dia será requerido cada vida, cada alma, cada pessoa. Aí vem umas pessoas imaturas, crianças, meninos bebendo leite,
ainda está na fralda, fedendo ainda, vem falar um monte de gracinha, mas deveria estar aqui para ser ensinado, né? Mas está aí, ensinando um monte de besteira, para um monte de crente, que não gosta de sentar igual nós estamos aqui nesta noite, para ser instruído pela palavra do Senhor. Deus fez uma advertência lá no capítulo de número 4, verso de número 12, de Oséias, dizendo: o meu povo perece, o meu povo foi destruído, porque faltou a eles conhecimento. Quando as pessoas não sentam aqui numa quarta-feira, para ficar aqui 1 hora, escutando aqui conselhos, instruções, essas pessoas estão fadadas ao insucesso, à destruição espiritual das suas vidas. Aí querem fazer dentro da igreja o que eles querem. Saul achava que era rei, ele podia lá matar o cordeiro, o novilho, acender a fogueira, sentar fogo, fazer uma oração e achar que Deus é qualquer um. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Deus estabeleceu princípios, meus irmãos, para serem obedecidos. Isto é sério. Moisés, nós estamos falando do maior líder do povo judeu, um dos homens mais respeitados na cultura judaica, o libertador, o homem que deu leis, que fez de Israel uma nação, deu leis, preceitos, mandamentos. Mas Moisés quebrou princípios. E como quebra de princípio, tem punição também. O texto diz lá no livro de Números, capítulo de número 20, versículo de número 12, que Deus havia falado para Moisés falar com a rocha. Fala com a rocha, e a rocha vai jorrar água para esse povo rebelde beber. E o que fez Moisés? Quebrou o princípio, pegou a vara e começou a bater na rocha. Deus disse: eu não mandei você bater, eu mandei você falar. Causa disso, Deus leva ele lá no Monte Nebo, mostra para ele a terra prometida e diz: aqui chegou o ponto final da tua caminhada, você não entra na terra. Quebra de princípio. Então nós aprendemos com esses homens, com essas histórias, que a coisa é muito mais séria. A mulher de Ló, ela quebrou um princípio. Foi um princípio ou não foi? Deus está destruindo Sodoma e Gomorra, o fogo está caindo, está queimando tudo, e a ordem de Deus é: não olhe para trás. Ela quebra o princípio, olha para trás e se torna uma estátua de sal. Por quê? Quebrou o princípio. Toda vez que escolhemos desobedecer, abrimos portas para perdas espirituais, emocionais e materiais. A fidelidade aos princípios geram bênçãos e estabilidade. José no Egito. José tinha tudo para quebrar princípio. Vendido, rejeitado pelos seus irmãos, acusado injustamente de cometer um ato contra a mulher de Potifar. Mas Josué se manteve fiel aos princípios do Senhor, mesmo pagando por algo que ele não tinha cometido. Só que o próprio Deus,
além de justificar, ele ainda o exaltou perante todo o Egito, fazendo que José se tornasse o homem mais importante, somente abaixo de Faraó. Quando princípios são obedecidos, as bênçãos de Deus são geradas sobre as nossas vidas. Daniel decidiu não se contaminar e por isso experimentou livramento e honra diante do rei Nabucodonosor, porque ele resolveu não quebrar princípios. E o maior exemplo é Jesus Cristo que nós temos, daquele que cumpriu e obedeceu até a morte. E Deus o exaltou soberanamente. Quem permanece firme nos princípios, colhe paz, honra, vitória, e ainda que tenha que enfrentar provas temporárias, Deus permanece com ele em todas as situações. E aqui é o caminho para o final. Quebrar princípio pode parecer algo pequeno, mas suas consequências são grandes. O inimigo sabe disso e sempre tentará nos seduzir com a ideia de que não tem problema. Cuidado com esta armadilha do inimigo. Dito popular, não tem nada a ver, é uma vezinha só. Cuidado. Que Deus nos abençoe e que o Espírito do Senhor nos ajude, meus irmãos, a obedecermos e não quebrar os princípios divinos do Senhor. Deus abençoe, que o Espírito do Senhor possa nos fazer sempre lembrar desta palavra. Quer bênção do Senhor? Ainda que o outro não faça, ainda que o outro diz não tem problema, mas lá pode, eu não posso, eu sou separado para o Senhor, eu sou diferente. Mas fulana corta o cabelo, eu não corto, porque aquela que corta quer falar para outra que não tem problema. Corta, boba, tem problema não, pastor não está vendo. Corta. Você quer cortar? Corta. Eu não consigo ver tudo aqui não, irmão. Eu não sou vigia da vida de ninguém. Quer cortar? Corta. Quer se maquiar? Maquie. Quer fazer as coisas escondidinhas lá na rede social? Faça. O pastor não está vendo, né? Agora, você é bem crescidinho, você é bem grandinho para arcar com as consequências da quebra de princípios. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações e nos agraciando com a sua misericórdia e bondade para cumprirmos os princípios e mandamentos do Senhor. Quando o erro bater às nossas portas, possamos falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, não me permita quebrar princípio, ainda que pareça pequena, ainda que pareça tão insignificante, não me deixe quebrar princípio, Senhor.